Eu sou a professora de Ciências Leonora, estou com você hoje, aluno do 6º ano, para falarmos do assunto que o tema da nossa aula de hoje é tipos de solo, fertilização do solo. Então hoje você vai compreender sobre os tipos de solo, qual o solo bom para plantar, como que nós podemos fazer para conservar o solo, é hoje o assunto da aula de hoje. Então vamos lá, espero que com essa aula você possa conhecer como se dá a origem e a formação do solo, identificar as características presentes no solo argiloso, arenoso e umífero, reconhecer a importância do humus para o desenvolvimento da agricultura, relacionar o solo com atividades agropecuárias e também identificar as características que o solo deve ter para ser considerado fértil. Na verdade, quero que você retome comigo ao assunto da nossa aula anterior. Na aula passada, nós falamos sobre formação do solo e nós falamos características do solo e também a importância do solo no processo de decomposição. Hoje nós vamos falar sobre relembrar a nossa aula para ver como é que se forma o solo. Falei com vocês na aula passada que o solo ele surge da degradação das rochas, da decomposição das rochas pela ação do intemperismo. Esse é um processo lento que demora milhares de anos para acontecer e que pelo processo de intemperismo essas rochas elas são degradadas em fragmentos cada vez menores, que nós chamamos de solo, e que a crosta terrestre onde a gente vive, grande parte é constituída por solo. Falamos aqui também quais são os tipos de solo: o solo arenoso, o solo argiloso, o solo umífero, o solo siltoso. Falei com vocês também na aula passada sobre quais são as características do solo. Falamos aqui que o solo ele tem textura, ele tem uma permeabilidade, ele tem uma coloração e o solo ele também tem a sua fertilidade. Então, ele é muito importante tanto para a agricultura, para a pecuária, ele é importante na vida de todos os seres vivos, porque o solo é onde vivemos e ele está aí cheio de plantas, é onde os animais também vivem, então é dele que nós tiramos a nossa sobrevivência. Na verdade, falamos também aqui que o solo ele é constituído de alguns nutrientes que são importantes aí na constituição do solo, que é o cálcio, que é o potássio, que é o magnésio, que é o nitrogênio, são os nutrientes que compõem o solo. O solo ele é classificado de acordo, às suas características. Então nós vamos encontrar a textura do solo, de acordo com a textura, ele é classificado em argiloso, arenoso, siltoso. E de acordo com a sua composição, o solo é constituído de matéria orgânica e minerais. Esses minerais, eu falei para vocês que são os minerais provenientes das rochas. Essa matéria orgânica é essa riqueza de humo que tem no solo, que vem aí da decomposição realizada no solo pelos fungos e as bactérias. Então, o solo, a classificação dele é de acordo com a textura e de acordo com a composição. De acordo com a textura, argiloso, vamos ver aí qual a permeabilidade de solo argiloso, qual a permeabilidade do solo arenoso, do solo umífero. Vamos entender aí esses tipos de solo, as características de cada solo através de um experimento que nós vamos realizar hoje. Vamos investigar aí quais as características desse solo. O solo arenoso, argiloso, umífero, ele está presente aí em todo momento que você vai aí no quintal da sua casa. Você percebe o solo pela sua coloração, pela sua textura, pela sua porosidade, pela capacidade que ele tem de permeabilidade. E isso eu quero demonstrar com você hoje para que você conheça essas características desse tipo de solo. Vamos lá? Quero que você observe aqui o solo umífero. O solo umífero, ele tem essa coloração
escura, ele é rico em nutrientes, é um solo muito bom para plantar. Então, observa para você ver a característica do solo umífero. Já o solo argiloso, olhe a coloração. Vamos ver como é que é as características desse solo quanto à sua permeabilidade. E vamos ver aqui também o solo arenoso. Vamos conhecer aí como será as características desse solo arenoso. Esse experimento é um experimento simples. Você pode fazer aí na sua casa. Utiliza aí garrafas PET. Você vai cortar essas garrafas. Eu sugiro fazer a etiquetinha, né, para falar qual o tipo de solo. Você vai virar, colocar o algodão, que a gente vai colocar o solo umífero aqui dentro. Então, vamos colocar o solo umífero. Vamos ver a permeabilidade desse solo. Vamos colocar aqui o solo argiloso. Vamos acrescentar aqui. Você vai fazer na sua casa depois. Tá todo o experimento como fazer. Não é coisa simples. E você vai analisar cada tipo de solo. E esse é o solo arenoso. Vamos verificar aqui as características do solo umífero, argiloso e arenoso. Vamos aqui colocar agora água nesses 3 tipos de solo para a gente analisar a permeabilidade desse solo. Quero que você observe o solo umífero, o solo argiloso e o solo arenoso. Você percebe? Eu quero que você analise aí qual solo que está passando a água mais rápido. Qual solo é mais permeável ou menos permeável? Se você utilizar as garrafas PET na sua casa, você pode pegar no quintal da sua casa um solo umífero, você pode pegar um solo com grande quantidade de argila e você vai pegar um solo com grande quantidade de areia. Você percebe que a passagem da água, vamos analisar aqui qual desses solos que está passando ou mais rápido ou menos rápido. Qual dos tipos de solo a água passou mais rápido e em qual a água passou mais devagar? Então, você vai observar que o solo argiloso, que é esse aqui do meio, a água está passando bem devagar. Já no solo arenoso, passa bem rápido. E o solo umífero também, ele passa até um pouco mais rápido também. Por quê? O solo, falamos aqui da permeabilidade do solo, do grau de porosidade que o solo tem. Então, o solo argiloso, nós vamos falar que ele é um solo pouco permeável. Ou seja, a água é aquele solo que fica fazendo muita lama. Você chove e o solo demora a secar. Por quê? Porque a água não passa com facilidade. As partículas da água, as partículas do solo, ele absorve a água lentamente. Já no solo arenoso, aquele solo aí da areia da praia, das dunas, ele chove, logo o solo está seco. Por quê? Porque ele é um solo muito permeável. O solo umífero, ele tem a tendência de passar nem muito rápido, mas também nem muito devagar. Porque, na verdade, se a gente for analisar os 3 solos para plantar, é necessário que o solo tenha partículas de areia, de argila e de humo. Então, o solo só com humo não é o solo ideal para se plantar. O solo só com argila também não é o solo ideal para plantar, e nem o solo arenoso. Então, um solo bom para plantar é aquele que tem areia,
em proporções certas, argila em proporção certa e uma em proporção certa, por causa da permeabilidade. Porque quando você vai misturar esses tipos de solo, você vai ter um grau de permeabilidade da água equilibrado. Você não pode ter um solo que a água passa com tanta facilidade como um solo arenoso, nem com muita dificuldade, que até agora que o solo argiloso ainda não conseguiu passar toda a água, e nem um solo que também passa, né, a água com certa facilidade. Então tem que ter esse equilíbrio de permeabilidade da água, porque é necessário que o solo ele seja um solo que tenha passagem de água, que a água fica retida no solo também para o desenvolvimento das plantas. Espero que com esse experimento aqui você possa realizar aí na sua casa. Você viu que não gasta nada de diferente aqui, nada difícil de acesso, você pode conseguir todos os objetos aí na maior tranquilidade na sua casa. E você vai fazer vários testes, depois você pode até misturar areia, argila e humo, para você ver aí o tempo de permeabilidade do solo. Voltando aqui, vamos falar aí o que é um solo fértil. Então, um solo fértil é um solo que tem proporções definidas de areia, de argila e de humo. É um solo onde tem grande quantidade aí, que a gente vai falar de matéria orgânica, que é proveniente da decomposição realizada no solo pelos fungos e pelas bactérias. Vamos encontrar muitos nutrientes, que é o fósforo, que é o nitrogênio, que é o cálcio, que é o magnésio. Vamos encontrar aí vários nutrientes no solo que vai contribuir para o desenvolvimento das plantas. É necessário pensarmos aí na preservação do solo. Então, para o agricultor ter boas colheitas, é necessário que ele pense de como preservar, de como cuidar desse solo. Então, as colheitas, um solo, você pode pedir aí a ajuda do agrônomo da sua cidade. O agrônomo é o especialista, é o engenheiro que estudou sobre solo, sobre agricultura, plantas. Ele vai analisar o solo para verificar aí seu grau de permeabilidade. Ele vai saber qual a planta ideal para aquele tipo de solo, porque falamos aqui na aula passada que nós temos vários tipos de solo com composições diferentes. O solo que você coletou na sua casa não é o mesmo que o seu vizinho ou que a sua outra pessoa coletou, porque o solo ele varia a sua composição e ele está em constante transformação, em constante mudança. Uma das sugestões que a gente dá aí, que os agrônomos dão, é a adubação, a rotação de cultura, arar a terra, o plantio direto, que a gente vai falar aqui no decorrer da aula. O solo, ele é muito importante para a agricultura, porque as práticas agrícolas compreendem aí todo esse manejo do solo. É desde o momento que você prepara a terra, no momento que você escolhe a semente, no momento que você semeia, que você vai acompanhar esse desenvolvimento das plantas. Todo esse conjunto de ações a gente chama de agricultura. Essas práticas agrícolas que é desde o arar a terra, do cuidar da terra, do preparar, do semear e também do colher. A gente chama de agricultura. O solo, ele é importante também para a pecuária, porque a pecuária ela vai relacionar a criação de animais. Para criar os animais, é necessário que tenha alimento, que tenha plantas. Tudo isso vem de onde? Do solo. Então, essas práticas da pecuária, elas são importantes e depende diretamente do solo para que os animais cresçam, alimentam e desenvolvam. O solo, esse conjunto aí de várias componentes e que vai contribuir para o desenvolvimento das plantas e enriquecer aí a nossa agricultura, a nossa pecuária. Vamos falar um pouco aqui da adubação orgânica e da adubação inorgânica. O que é uma adubação inorgânica? É aquela onde é produzido adubos, os fertilizantes, que são produzidos de uma certa forma pelas indústrias. Vamos imaginar que o solo que o seu pai
que alguém aí vai plantar, ele seja um solo que não tenha todos os nutrientes necessários para a planta. O agrônomo sugere, então, o quê? O uso dos fertilizantes que são produzidos nas indústrias. Esses fertilizantes é como fosse um preparo aí na indústria que rico em nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio, nutrientes, que é aquele nutriente que está faltando no solo para determinadas plantações. Já a adubação orgânica é aquela que é formada por restos de animais, vegetais. Esses animais, esses vegetais, quando morrem, vão ser transformados em humo. Mostrei para vocês o solo umífero. É o solo, né, que é rico em matéria orgânica. É importante essa fertilidade do solo, porque um solo fértil, ele tem os nutrientes de que a planta precisa. O solo também utiliza muito para recuperar o solo a adubação verde. A adubação verde é uma técnica muito utilizada na agricultura, onde aquela matéria, aquela planta, ela vai ficar ali no solo, devolvendo, reciclando, devolvendo para o solo os nutrientes. Então, nesse caso, a gente vai falar que a adubação verde, quem mora aí na zona rural ou que já acompanhou, sabe que faz as plantações, faz a colheita e aquele material, aquele do feijão, do milho, coloca no próprio solo para adubar o próprio solo. É uma forma de devolução de nutrientes, de reciclar os nutrientes, graças ao processo de decomposição. E a adubação verde, lembrando que ela é importante porque ela vai diminuir a produção de fertilizantes industrializados. Então, se você tem uma forma natural de adquirir a matéria orgânica para o solo, por que não utilizar? Vou falar com você aqui hoje sobre um pouco das nossas atividades. Nós temos aqui algumas atividades que é relacionada ao solo. Você hoje aprendeu sobre as características do solo, os tipos de solo, você aprendeu sobre a importância do solo, tanto para a agricultura e tanto para a pecuária. Então, entre os principais fatores de formação do solo, o principal é o relevo, tempo, seres vivos ou clima. Para formar o solo, no veio da ação do intemperismo, variação climática que nós falamos aqui nas aulas anteriores, então, para formar o solo, foi necessário aí a ação do intemperismo, essa variação climática, essa variação da temperatura, da umidade, tudo isso contribuiu para a degradação das rochas e formar aí o solo que a gente tem. Depois é que vem a ação dos seres vivos, que é no processo de decomposição. O humo, presente em certos tipos de solo, resulta da decomposição de restos de seres vivos. Então, esse humo aí, que está presente no solo, que vai trazer os nutrientes para o solo, ele surgiu de uma decomposição. É da decomposição das rochas, do acúmulo de sedimentos minerais, da decomposição de restos de seres vivos ou do uso de fertilizantes sintéticos. Os fertilizantes sintéticos são aqueles fertilizantes produzidos nas indústrias. Então, vamos ver aí o que o humo ele surge da decomposição dos restos de seres vivos. É aquele animal que morreu, é aquela casca de verdura que jogou, é aquela árvore que jogou ali as suas folhas, seus galhos, ocorreu ali o processo de decomposição e foi formar o humo, que é essa matéria orgânica do solo. Marque a alternativa verdadeira. O solo arenoso é um solo rico em matéria orgânica? Nós falamos aqui que não. O solo arenoso, ele contém grandes partículas de minerais. Ele é pobre em matéria orgânica. Então, é falso. A rotação de cultura empobrece o solo? Rotação de cultura, o que é isso? É quando você alterna a cultura do solo. Ora você planta feijão, em outra época você planta milho e vai alternando a cultura. Então,
Falso, né? O solo fértil é aquele solo bom para plantar, rico em matéria orgânica? Verdadeiro. A drenagem é um processo muito usado pelos agricultores que acrescenta água no solo. Não, existem dois processos utilizados para o agricultor, que é a irrigação e a drenagem. Espero que você tenha gostado da aula. Te aguardo, porque na próxima aula nós vamos falar também sobre o solo e vamos dar continuidade à nossa aula. Até a próxima!